Bom, então, ainda dando continuidade para a turma do nono ano sobre o assunto continente europeu, a gente já estudou as características geográficas do continente e agora a gente vai entrar na população europeia. Conhecer um pouco sobre a questão do desenvolvimento humano neste continente. E de antemão, né, já vou dizendo a vocês que na página 126 do livro tem um mapa europeu, e esse mapa europeu já coloca, né, cada país que lá existe no continente europeu. E em destaque, né, não são todos os países que são populosos, que tem, vai variar, que é a questão da urbanização também, né? Então, são países urbanos, né? Onde tem mais cidades, onde as pessoas vivem mais na cidade do que no campo. Então, o processo de urbanização, ele foi bem intenso na Europa. E aí as cidades de destaques, a cidade não, países de destaque, quero dizer, que vão poder encontrar em relação à questão populacional, nós temos Reino Unido, nós temos Itália, nós temos França, né? Um exemplo, esses países eles são bem populosos, né? Há uma grande concentração populacional, tanto na França, na Itália, como no Reino Unido, né? No caso do Reino Unido que eu falo, posso falar especificamente da Inglaterra, né, para ficar melhor de compreender, mas o Reino Unido que não só é a Inglaterra, né, são outros territórios também próximos que formam o Reino Unido. Então lá é bem urbano e também populoso. Então não são todos os países que apresentam alto índice, né, de população. Tem uns que são mais populosos do que outros países. Como eu falei, né, esses países. Temos também menores densidades demográficas. Então, o que é isso, essa questão da densidade demográfica? Quer dizer que nem todo o território europeu é povoado. Por quê? Por conta de questões geográficas. Então, vai ter condições geográficas que essas condições não irão permitir que haja o povoamento total do território, né? Então, o que é isso, né? Demograficamente falando, em relação ao continente? Quando a gente vai observar os aspectos naturais, nós vamos encontrar a não ocupação humana em algumas áreas devido ao quê? Ao clima frio de algumas regiões, né? Nas regiões mais polares, como a gente pode encontrar aqui, ó, já é muito frio mesmo, já passa da zona temperada, né? Então, por ser muito frio, vai dificultar, né, o povoamento daquela região, que no caso também os locais, né, de grandes latitudes que podem ser encontradas. Terrenos montanhosos, né, como por exemplo os Alpes. Então, são lugares que não dá para a população viver, né? A temperatura ela vai influenciar muito. Sendo frio demais ou quente demais, não tem como, humanamente falando, ficar ali. E aí as pessoas elas vão se aglomerar onde é melhor. Então, o continente europeu não dá para ser totalmente povoado por conta de questões geográficas, como eu falei, né, que está ligada, por exemplo, ao clima, né? E lá é o clima frio. Então isso é a questão da densidade, né? Ou seja, as menores densidades demográficas que podem se encontrar dentro do continente europeu. Condição de vida dos países. A Europa é um continente em que seus países mostram um bom desenvolvimento humano. Ah, mas são todos os países? Não, não são todos os países, né? Mas em vista a muitos, como por exemplo a africana e até o Brasil, né? A Europa se destaca muito. Porém, né, não são todos ricos, né? Não são todos já com seu desenvolvimento completo por conta de fatores que não foram muito bons, políticos, governamentais, que aconteceram no passado. Então, o que é que a gente vai observar nessas questões das condições de vida? Por exemplo, na Europa, nós vamos encontrar
até no livro, na página 128 de vocês, né, do livro de vocês, tem esses lugares que apresentam um bom desenvolvimento econômico, como, por exemplo, a Noruega, a Alemanha e Suíça, né? Esses países, eles possuem o acesso ao serviço de saúde eficiente, eles vão ter a questão da educação também eficiente, vão ter baixa mortalidade, né? Ou seja, as pessoas vão viver mais, né? Então, tanto as pessoas vivem mais, como também vão ter baixa mortalidade infantil, né? Que aí, no caso, a gente vai ver a questão do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Então, Alemanha, Suíça e Noruega, um exemplo, né? Eles apresentam índices melhores em relação à condição de vida, né? São países mais ricos, né? Países que se desenvolveram muito bem ao longo do tempo, né? Já, por outro lado, tem países que ainda estão no seu desenvolvimento econômico, como, por exemplo, Letônia, Romênia, Ucrânia, ainda apresentam condições socioeconômicas inferiores em relação aos que eu falei. Né? Não quer dizer que é um país pobre de marredecer, não. São países que estão ainda num processo, digamos, de desenvolvimento, coisa que esses outros, como a Alemanha, Noruega, Suíça, já estão bem à frente e a condição de vida nesses países se mostra melhor. E como diz, isso se dá quando você vê a questão da taxa de nascimento, a taxa de mortalidade, que não vai trazer resultados negativos, né? O vermelho, pelo contrário, né? Também não quer dizer que então tá nascendo muita gente. Não, até porque isso nós vamos ver daqui a pouco. O fato é que há menos mortalidade. Por quê? Porque mostra uma eficiência na questão da saúde, né? Nos cuidados com a saúde. Porque são países ricos, eles vão investir muito bem nos cuidados em relação à saúde. E aí as pessoas vão viver mais, né? As que vão nascer também vão nascer em boas condições, né? De sobreviver. Então, diante disso, esses países vão mostrar sua eficiência em relação à sua economia. E aí, é claro que nessa questão do desenvolvimento econômico, vai ter aquela questão ainda que está ligada desses países, como eu falei, que não conseguiram, né, ter. Apesar que a Alemanha, naquela época, lá da Guerra Fria, né, por exemplo, uma parte dela era socialista, porque ela foi dividida, que nós vamos até entender isso daqui a pouco. Então, os países que aderiram ao socialismo, como esses que eu falei, vocês vão ver no livro, né? Eles tiveram dificuldade de se desenvolver economicamente quando aderiram a esse sistema econômico, socialismo. Já os países que são capitalistas, eles conseguiram ascender melhor economicamente. Então tem esse diferencial entre capitalismo e socialismo em relação ao desenvolvimento econômico dessas nações. Aí diante disso que a gente vê a questão da regionalização europeia. A Europa, como eu falei, na questão da Guerra Fria, né, ela sofreu uma divisão. Embora que uma divisão que já tinha acontecido em outras épocas, mas atualmente, né, ela sofreu nos períodos de hoje. A gente vai falar dessa divisão, dessa regionalização europeia, partindo da Guerra Fria, que foi a Europa Oriental e a Europa Ocidental. O que é que quer dizer isso? Que a Europa, quando ela foi dividida, tanto que o símbolo dessa divisão foi o Muro de Berlim, a gente ainda vai estudar isso, mas quando eu falar lá, vocês já vão lembrar que eu falei em geografia, né? Então, o símbolo disso foi a construção do Muro de Berlim, na capital da Alemanha, em que dizia assim, deste lado, né, que era a parte oriental, a Europa é socialista. Desse outro, que é ocidental, a Europa é capitalista. Então, o lado capitalista, ele se desenvolveu muito bem. Já o lado socialista não teve um bom resultado. É tanto que o final do socialismo nesses países, que eles, no caso, deixaram de ser socialistas,
foi com a queda desse muro, em 1989. Quando o muro caiu, aí os países, agora a gente não é mais obrigado a ser socialista, então vamos procurar meios de melhorar. E é por isso que eles ainda estão nesse processo, porque a queda do Muro de Berlim aconteceu há mais ou menos 31 anos atrás. Então, quer dizer que eles ainda têm muito que melhorar. Aí essa divisão, essa regionalização europeia, ela divide também o povo, né? Aí o povo, a população que é capitalista fica de um lado, a população que era socialista ficava do outro. Não que exatamente fossem as pessoas que realmente escolhessem, mas sim era a política, né? Eram os governantes da época. Que essa mesma questão aqui está lá na Revolução Russa. Essa ideia do socialismo já veio lá da Rússia, né? E conseguiu manipular vários países europeus também, né? Que fizeram adesão ao socialismo. E aí foi onde houve a briga, né? Que foi a chamada Guerra Fria entre capitalismo e socialismo. Então, geograficamente, a Europa ficou dividida dessa forma. Os países do lado ocidental e os países do lado oriental, aqui no continente europeu. Outro ponto, né, depois, aí vem a questão, como eu já falei, dos ex-países socialistas. Então, esses países, né, eles deixaram de ser, né, esses países socialistas, né, como Letônia, Romênia, e fizeram adesão ao capitalismo, né? E aí vai, a partir disso, começar novamente a se reestruturar economicamente, mas não a ponto, né, já de ultrapassar ou estar igual, equiparado aos outros, né, como a Suíça, por exemplo, né, como eu já havia falado. Sim, e aí depois temos os aspectos demográficos. Como assim os aspectos demográficos? Que é como nós estamos falando de população, então o que é que acontece na Europa? Na Europa, a questão dos aspectos demográficos, estou falando da taxa de natalidade, que é a de nascimento, também vem a questão da taxa de mortalidade. Como assim? Vamos entender isso direito. Olha, na Europa, a taxa de natalidade, que é a taxa de nascimento, tem sido menor, caído muito nos últimos tempos. Vem caindo, ficando pior. É até uma preocupação para os países, que é a questão de nascimento. E a taxa de envelhecimento ela tem crescido. O número de idosos tem aumentado, enquanto o número de nascidos tem diminuído. Então, na página 131 do livro de vocês vão poder observar essa pirâmide, né? Essa pirâmide, onde vocês vão observar tanto homens como mulheres, né? O tanto que tem nascido, né? Os que têm ficado jovens, os que têm ficado adultos e os que têm envelhecido. Aí a parte do envelhecimento está crescendo bastante. E por que é que não está tendo tanto nascimento? Então, mediante as mudanças que aconteceram no mundo, graças, né, à Revolução Industrial, que nós tratamos isso lá em História, então proporcionou uma série de mudanças no mundo e inseriu a mulher, né, que uma coisa puxa a outra, né? Quando foi aquela briga que teve, né, dos sindicatos para melhorar as condições de trabalho e tudo mais, entra também a luta das mulheres para que elas também sejam inseridas dentro da sociedade, que antes a mulher só servia, né, para ficar em casa, tendo filhos e mais filhos, cozinhando, limpando casa. A mulher não era para trabalhar, né? Mas aí, com a revolução, com várias teorias, né, várias discussões, isso mudou. Então a mulher passou também a sentir gente, a sentir ser humano. E aí quando ela entra no mercado de trabalho, aí esse negócio de estar engravidando vai mudar. Então naquela época que as mulheres tinham 10, 20, 30 filhos, isso não vai mais existir. Hoje a mulher no máximo, aqui no Brasil mesmo a gente pode notar isso, né, que são poucos os que têm muitos filhos, geralmente é 1 ou 2. E imagina na Europa também, um continente bem desenvolvido, né? Os países da Europa bem articulados economicamente em relação ao Brasil. Aí é que as mulheres não vão querer estar tendo muito filho, porque não tem quem cuide, né, deles, não querem oferecer uma educação de todo jeito,
e aí elas vão reduzir bastante a quantidade de filhos, né? Bastante mesmo. Aí o controle da natalidade, né? A questão de nascimento vai ser menor. Aí isso vai começar a preocupar os governantes, porque se está nascendo menos, futuramente vai ter menos jovens, menos adultos, ou seja, menos trabalhadores, e muito idoso, e não sabe se o governo vai ter condição de bancar todos os idosos, porque idoso não vai trabalhar, né? Idoso, quando chega seu tempo de se aposentar, vai se aposentar e ficar encostado. E quem é que mantém o idoso? É só o que ele vinha contribuir na vida toda? Não. São os novos, os jovens que estão trabalhando, que estão na ativa. E aí, se ficar pequeno o número de jovens e grande o número de idosos, aí vai ser complicado. E graças também a esse grande desenvolvimento industrial, tecnológico, tem feito com que as pessoas tenham vivido mais, né? Estão se alimentando melhor, estão tendo melhor acompanhamento médico, ou seja, a medicina avançou muito, e esse fato tem elevado, né, a taxa de sobrevivência, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo 80, 81, 100, 90. Isso a gente percebe aqui no Brasil e imagina na Europa. Então as pessoas estão durando muito e os jovens estão reduzindo. Aí está essa preocupação, já é uma preocupação governamental, né, desses países, eu falo de países ricos, desenvolvidos, ou que querem realmente se desenvolver, não do nosso país, que é diferente. Mas no caso da Europa, há essa preocupação, né, por conta disso. Então, lá até um estímulo para que as mulheres tenham mais filhos, mas elas não querem, né? Mesmo pagando, não querem ter muitos filhos. E lá está tendo já essa necessidade. Quando você olha para a questão da pirâmide, né? Do nascimento, do tamanho da juventude, do tamanho, e o tamanho que está ficando os idosos, né? Então, isso é a questão dos aspectos demográficos, que, né, tudo está ligado à questão populacional da Europa. Então, por cima, né, a gente entende que não são todos os países que são totalmente populosos, né? Tem os mais populosos, e também esses países são mais urbanos, né, mais urbanizado, o setor rural é bem reduzido, o setor urbano é bem largo, né, ou seja, as pessoas trabalham mais no setor urbano. Quando houve o desenvolvimento da industrialização, né, quando cresceu, na verdade, quando acelerou mais ainda o processo de industrialização nos países, veja que a Revolução Industrial aconteceu dentro da Europa, na Inglaterra, aí como houve também os cercamentos, aí muitas pessoas deixaram o setor rural e foram para o urbano, para trabalhar nas fábricas. Então isso foi fazendo com que, né, levou com que as cidades crescessem, ficassem bem numerosa o número de cidades dentro dos países europeus. Que é a questão, né, de sobrevivência e de trabalhar nas indústrias. O que levou isso foi o quê? Foi a Revolução Industrial. Tanto as pessoas vão trabalhar, né, operários, como também no campo o trabalho braçal vai ser substituído por máquinas. Porque quando acontece a Revolução Industrial, ela não fica só naquela antiga. Acontece a 1, a 2, a 3 e assim vai. Ou seja, vai ficando cada vez mais sofisticado, né? Essa revolução tecnológica. E aí um trabalho que era feito por 100 pessoas lá na Europa, no campo, hoje uma máquina vai lá e substitui com uma pessoa só para controlar. E aí as pessoas vão necessitar de trabalhar, vão necessitar de ter um salário para sobreviver, aí vem para o setor urbano. Então houve bastante urbanização na Europa, aí, né, já em final, em fins do século XIX e início do século XX, isso vai acontecer. Outra coisa também, a diminuição populacional da Europa deu também pelas guerras. Como eu disse, aconteceu a Primeira, a Segunda Guerra dentro da Europa. E muitas pessoas foram mortas, outros ficaram feridas que morreram depois, outros ficaram doentes que morreram depois. Então houve uma redução grande na população europeia por conta desses acontecimentos. A ganância, né, levou também à destruição, à morte, né, de muitas pessoas. E hoje ela vem tentando melhorar essa situação. É como diz, alguns países já vão bem adiantados e outros vão correndo atrás
para acompanhar os que já estão bem desenvolvidos. Então, o assunto está no livro e qualquer dúvida é só perguntar.